Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Eu sou o pastor Gilvair de Oliveira. Antes de tudo, te peço que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu like, acione o sininho de notificação para que quando nós postarmos uma mensagem, o YouTube possa te notificar e você possa receber essa mensagem. Peço que compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que essas outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus e possam ter suas vidas transformadas. O tema da mensagem que você vai ouvir está baseado no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, quando Salomão diz por que nós devemos lembrar de Deus enquanto somos jovens. Após a vinheta, fique com a mensagem. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. A palavra que nós iremos ministrar na noite desse dia está no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. É esta palavra que eu quero compartilhar com a tua vida, é esta palavra que eu quero compartilhar com o teu coração. Que louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 12. A palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12, ela nos diz assim, eu estarei fazendo a leitura aqui da palavra. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas, quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertares com o simples cântaro dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, quando temeres a altura e te atemorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a tua partida. Assim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio e finaliza: não faz sentido, tudo é inútil. Irmãos amados, você que faz parte aí do nosso canal, preste atenção nesta palavra. O pregador chamado de Salomão, ele faz uma reflexão na época da juventude e ele chama a atenção para esses jovens, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador enquanto tu és jovem, enquanto tu és moço, enquanto tu tens saúde. Lembra-te do teu Criador antes que cheguem os dias difíceis, porque os dias difíceis, eles irão chegar e eles chegam para todas as pessoas. Lembra-te do teu Criador antes que esses dias difíceis cheguem, antes que cheguem a velhice, antes que você não tenha prazer, antes que você não tenha satisfação nos teus dias.
Salomão está dizendo que é para as pessoas, que é para o ser humano lembrar do seu Criador, lembrar de Deus. Lembrar de Deus remete à lembrança e não ao esquecimento. Remete a pessoa à memória da pessoa. A pessoa tem uma memória voltada para o eterno, tem uma memória voltada para Deus, buscando a Ele em todos os seus sentidos, com toda a sua alma e com todo o seu espírito, com toda a sua vontade, com toda a sua mente. Por que o ser humano deve fazer isso? Porque é Deus que concede a vida ao ser humano. Então Salomão, o pregador, filho de Davi, filho do rei Davi, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias que tu és jovem. E aí ele vai dizer por que o ser humano, que o homem, que a mulher deve lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade, nos dias que ele é jovem. Por que ele deve fazer isso? Então Salomão, ele usa essa palavra, é uma palavra, vamos chamar de palavra filosófica, é uma palavra voltada para a filosofia, e ele vai dizer por que o homem, a mulher, o ser humano precisa lembrar constantemente de Deus, ter uma vida íntegra, ter uma vida na presença de Deus, ter uma vida voltada para Deus. Nós vamos entender isso no versículo 2, quando ele diz: por que deve se lembrar de Deus, ou como que deve se lembrar de Deus antes que aconteça tais coisas, antes que venha acontecer determinados fatos na vida da pessoa. Veja bem, antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam o brilho aos teus olhos, e antes que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti, ou penses que as nuvens carregadas de chuvas jamais se afastarão de ti. Então lembra-te do teu Criador antes. Não é a luz do sol que vai diminuir, nem a luz da lua que vai diminuir, nem a luz das estrelas que vão diminuir. É a luz desses astros vão diminuir aos teus olhos, porque os teus olhos vai vir problemas, vai vir doença, vai vir dificuldade, vai vir catarata, vai vir glaucoma, vai vir uma série de fatores na tua vida. Salomão talvez não conhecesse, com certeza não conhecia glaucoma, catarata ou coisa dessa natureza, mas ele está dizendo que o brilho dos olhos da pessoa iria diminuir. Então antes que o brilho dos olhos das pessoas venha a diminuir, lembre-se de Deus, lembre-se do seu Criador, lembre-se que você tem uma alma para dar conta a Deus, e que Deus está querendo que você dê conta desta alma, que esta alma louve a Deus, que esta alma exalte, que esta alma adore, que esta alma louve e enalteça, agradeça, que esta alma a cada momento, a cada instante. Quem é esta alma? Você não tem uma alma, você é uma alma vivente. A Bíblia diz o seguinte, ou está escrito na Bíblia: o homem foi feito alma vivente. Então antes que a luz do sol, da lua e das estrelas perca o brilho aos teus olhos, e você venha a pensar que as nuvens carregadas de chuva jamais vão se afastar de ti, porque a nuvem carregada de chuva aqui, meus amados, significa problemas, dificuldades, doença, enfermidade, adversidades que vêm para sufocar a nossa vida. E quando elas vêm para sufocar a nossa vida, a gente perde todo o vigor, toda a esperança, a gente fica sem ação. Então Salomão está dizendo: antes que aconteça isso, constitui na tua vida uma raiz, constitui na tua vida uma base espiritual com Deus na tua vida, porque se Deus estiver na tua vida e você constituir uma base espiritual para você, você não vai se afastar de Deus por causa desse problema, por causa dessa dificuldade. Então lembra-te de Deus diante dessa circunstância. Ele vai enumerar alguns outros fatores.
Quando os guardas da casa caminharem trêmulos. Quem são os guardas da casa? Lembra-te de Deus antes que os guardas da casa caminhem trêmulos. As pernas, a pessoa não tem mais força para caminhar, não tem mais vigor para fazer uma caminhada, correr jamais, não dá. Por quê? Porque a velhice chegou, porque os problemas chegaram, e você agora, e a pessoa, quando chega a velhice, o problema, olha aqui para mim, já anda se arrastando, antes que cheguem os esporões, antes que cheguem as dificuldades, antes que chegue o reumatismo, antes que cheguem os bicos de papagaio na coluna. Lembra-te de Deus, se aproxime de Deus, chegue perto de Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque é isso que nós estamos esperando, ou isso que Deus espera de cada pessoa. Lembra-te de Deus antes que os guardas da casa caminhem trêmulos, antes que eles fiquem tremendo e você não consiga caminhar. Lembra-te de Deus. Então é importante isso. E os homens fortes andarem encurvado, coluna. Ele está falando uma palavra filosófica. Antes que a tua coluna se encurve, antes que você precise de uma bengala, antes que você precise de alguém para te levar, para te arrastar, para te conduzir, lembra-te de Deus, lembra-te do Senhor, lembra que existe um eterno nos céus que trabalha ao teu favor, que trabalha em favor da tua vida. Eu estou te convidando a lembrar de Deus. Salomão continua enumerando: quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos. Lembra-te de Deus antes que cesse o trabalho dos moedores, por já serem poucos. Você sabe o que são os moedores que ele está falando? Os dentes. Antes que cesse o trabalho dos moedores, antes que você não tenha condição de se alimentar mais, lembra-te de Deus antes que você não tenha condição de se alimentar pela sua boca e tenha que tomar o seu alimento por uma sonda. Lembra-te de Deus, lembra que existe um Criador que está querendo que você se aproxime dele, meu amigo. Lembra-te do Senhor antes que cesse o trabalho dos moedores, por já serem poucos, e você sentar numa mesa de restaurante e o garçom passar com aquele espeto de carne e você só dizer muito obrigado, eu não quero. Aí a Bíblia está te dizendo, Salomão está dando conselho: lembra-te do teu Criador, lembra do teu Criador enquanto tu és jovem, enquanto você tem coragem para trabalhar, enquanto você pode levantar de manhã cedo e sair em busca do pão de cada dia para a tua família. Lembra-te de Deus, não deixa para lembrar de Deus quando chegar a velhice, que aí você não vai ter força, não vai ter ânimo, não vai ter coragem, não vai ter esperança. Então eu estou te convidando, nós estamos falando esta palavra. Lembra-te do teu Criador, lembra-te dele, se aproxima dele, chega perto dele. Ele é que te dá a vida, é ele que te dá a respiração, é ele que te dá força, é ele que te dá vigor, é ele que te dá coragem para trabalhar. Até os moedores dentro da tua boca foi ele que criou. Então lembra-te dele antes que os moedores cessem, por já serem poucos, né? E aí você tenha que colocar uma prótese, fazer um implante, ou colocar uma ponte dentro da boca. Lembra-te de Deus. Ele vai continuar enumerando: por já serem poucos, e os que olham pela janela enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Você sabe quais são os que olham pela janela? São os olhos. Antes que os teus olhos não consigam mais enxergar nada, lembra-te de Deus. Aí você tem que colocar tem que usar óculos, tem que fazer exame, tem que fazer cirurgia, não consegue mais assistir nada, não consegue mais ver nada. A visão, que é um dos sentidos do homem, a visão, e aí a visão, a pessoa perde a visão e só consegue enxergar agora sombra, figura. Então antes que se perca a visão, lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus. Confia em Deus, pede o socorro a Deus, se aproxima de Deus, clame a Deus, porque Ele é bom e a sua bondade dura e reina para todo sempre. E a palavra está dizendo, lembra-te
porque daqui a pouco os que olham pela janela, eles vão enxergar apenas sombra. Eles vão ver apenas sombra. Então lembra-te de Deus nesse período, nesta época, que você é jovem, que você tem força, que você tem vigor, que você enxerga, que você pula, que você corre, que você tem destreza. Lembra-te de Deus e se aproxima dele. Lembra-te de Deus antes de ir para o leito de um hospital. Salomão continua enumerando: quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito e te despertarem com o simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante, cessou a audição, que é um outro sentido do ser humano, cessou a audição. Antes que cesse a tua audição, antes que você tenha que passar no médico, no otorrino, ou antes que você tenha que ir no especialista de ouvido para ver o que é que está acontecendo, tirar cerote ou coisa dessa natureza, ou a velhice mesmo que chegou, a dificuldade que veio para a tua vida, a palavra de Deus está dizendo: lembra-te do teu Criador, se aproxima dele, porque ele é contigo. Nós estamos ministrando a palavra do Senhor, buscando a face do Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor. Lembra-te do teu Criador, clame ao teu Criador, peça socorro ao teu Criador, pois o teu Criador é quem pode te dar força, graça, virtude e vitória. Oh, Jesus é bom e a sua bondade dura e reina para todo sempre. Então lembra-te do teu Criador antes que venha estes tipos de problema e o teu ouvido ouça apenas um som muito distante. Os teus olhos não enxergam mais, as tuas pernas estão trêmulas, os teus braços não têm força, a tua coluna já envergou, os teus olhos enxergam pouco e os teus ouvidos ouvem bem pouquinho. Então a palavra está dizendo: antes que aconteça essas coisas, lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, porque Deus quer você um jovem abençoado, um jovem que ande na sua presença, que tenha força, que tenha graça e que possa caminhar diante da sua pessoa. Salomão continua enumerando: quando temerem a altura, de aterrorizares com o perigo das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo que o ser humano se recolhe à sua morada eterna e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Ele está falando da morte da pessoa. Quando a pessoa chegar em uma determinada idade, eles falou, no texto aborda a pessoa ser um jovem e a pessoa ser um velho, a velhice chegar. Então Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador antes que chegue o dia da morte, antes que você perca o gosto pela comida, antes que você perca o gosto pela vida, antes que você perca o prazer de estar ao lado de alguém, antes que você perca o prazer da tua própria família, antes que você perca o prazer de tomar até mesmo um copo de água, antes que você perca o prazer por causa dessas coisas, lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, se aproxima dele, clama a ele, pede a ele, busca a ele, chore nos pés dele, que ele vai atender o teu clamor, que ele vai atender aquilo que você precisa, aquilo que você está precisando. Lembra-te do Senhor. Salomão continua falando: sim, com certeza, lembra-te de Deus antes que se rompa o cordão de prata, ou que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. É o fim da vida. Cortar o cordão de prata é cortar o fio da vida, é passar uma tesoura no fio da vida e cessar a vida da pessoa. Salomão está convidando você a se lembrar de Deus
antes que isso aconteça, e aí cortar o cordão de prata e dar um fim na vida da pessoa, não importa a idade, pode ser novo, ou velho, ou criança, ou de qualquer maneira. Então Salomão diz: sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, antes que esse cordão de prata seja cortado, antes que esse cordão de prata seja vencido, lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Senhor, clame a Ele, peça a Ele, se aproxime dEle, como disse o doutor Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Quem se aproxima de Deus, Deus também se aproxima desta pessoa. Eu te convido, meu amado, a se lembrar, a se aproximar, a estar perto do Senhor, a buscar a sua graça e a sua misericórdia. Então Salomão, ele está dando a receita, por que a pessoa deve se lembrar de Deus e deve se aproximar de Deus. E olha o que ele vai dizer mais: e o pó retorne à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Então lembre-se de Deus antes que aconteça isso, antes que você deixe de existir. Lembre-te de Deus enquanto você está vivo. Aí você pode pensar: mas eu nunca vou deixar de existir. Eu quero te dizer que tem muitas pessoas, que tem muita gente que já deixou de existir faz tempo. Tem muita gente morrendo, tem muita gente partindo, e agora está partindo aos montes, aos milhares, aos milhões. Estão partindo para a eternidade, com Deus ou sem Deus, eu não sei. Eu não vou exercer juízo, não sou juiz, não fui chamado para isso, mas estou te convocando, te convidando, dizendo para você: lembra-te do teu Criador, lembra-te de Deus, porque o fim da vida vai chegar, a vida terá um fim, e quando o fim da vida chegar, aí não dá mais para lembrar de Deus. Só dá para lembrar de Deus enquanto eu estou respirando, enquanto o meu diafragma, o meu pulmão está mandando ar para fora, enquanto os meus olhos estão vendo, os meus moedores estão funcionando, meus braços estão fortes, minhas pernas estão resistentes, minha coluna está ereta, enquanto o meu juízo está, minhas faculdades mentais estão bem ordenadas. Lembra-te de Deus, lembra-te de Deus. E aí, concluindo esta palavra, olha o que Salomão diz: que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade. E finaliza: nada faz sentido, tudo é inútil. Se tudo é inútil, se a vida é inútil, se as coisas são inúteis, então lembra-te de Deus hoje e seja abençoado em nome de Jesus.